Fé para realizar. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se você estiver passando por uma batalha, crendo no que Deus prometeu, mas ainda passando por ataques de dúvida e incredulidade, medite nesta passagem de Romanos 4, versículos 18 a 21. Quando Deus nos diz algo ou nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer ou fazer aquilo vem com uma palavra de Deus. É ridículo pensar que Deus esperaria que fizéssemos algo sem nos dar a capacidade para crer que podemos fazer aquilo. Satanás sabe o quanto somos perigosos quando o nosso coração está cheio de fé. E assim ele nos ataca com a dúvida e a incredulidade. Embora tenhamos fé, Satanás tenta destruí-la com mentiras. Deixe-me me dar um exemplo com relação à época em que eu recebi o meu chamado para esse ministério. O mundo precisa mais de Deus. Eu estava vivendo os piores dias do meu deserto, com muita humilhação e afrontas. Mas em meio às piores circunstâncias, eu vivia numa paz que excede o entendimento humano. Meu coração estava ardendo, impressionado pelo fato de que alguém poderia sentir paz em meio a tanta turbulência. Com isso, eu comecei a escrever o meu testemunho e de repente senti um desejo intenso de compartilhar a minha história com outras pessoas. Eu queria dizer ao mundo que podemos sentir paz em meio às nossas tribulações. Era tudo muito incrível para mim. Então a voz do Senhor veio dentro de mim dizendo: compartilhe o seu testemunho nas redes sociais. Eu não ouvi a voz audível de Deus, mas ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim. Eu lembro-me da época de ter falado com Deus que se uma vida apenas fosse transformada com a minha história, eu ficaria muito feliz. Porém, como o Senhor faz em nossa vida muito além do que pedimos ou pensamos, milhares de pessoas foram alcançadas e hoje recebo centenas de testemunhos de transformação de vida. Através da minha história, outras histórias estão sendo transformadas. Através do cumprimento do meu propósito, muitos outros propósitos estão sendo cumpridos. Agora, meu irmão e minha irmã, teria tudo para não continuar esse chamado se eu ficasse olhando para as minhas circunstâncias presentes ou para o meu passado. Imagine quantas pessoas não encontrariam seus destinos, propósitos, chamados, se eu não desse continuidade ao meu. Imagine, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vão deixar de ter um encontro pessoal com Deus se você não levantar essa cabeça agora e caminhar. O destino de muitas pessoas depende da sua postura hoje, de prosseguir mesmo em meio às turbulências da sua vida. O que move tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não deixe que suas emoções ou sentimentos falem mais alto do que a sua fé. A fé, meu irmão, minha irmã, é a moeda do céu. A fé move o sobrenatural de Deus. Não havia nenhum motivo para que eu acreditasse que Deus realmente havia falado comigo naquela ocasião, ou que eu poderia, ou um dia faria o que achei que havia acabado de ouvir.
Eu tinha muitos problemas interiores. Não me achava capaz em nada para que pudesse ministrar a palavra. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para envergonhar as sábias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele olha o coração do homem e não a aparência exterior. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se o coração da pessoa for reto, Deus pode modificar o exterior. Embora não houvesse nada na esfera natural que indicasse que eu devia acreditar quando o desejo de ter um ministério online surgiu em mim, estava cheio de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, meu irmão, minha irmã, Ele dá um desejo, Ele dá fé e a capacidade de executar o trabalho. Mas também quero lhe dizer que durante o período de deserto, de treinamento e de espera, o diabo me atacava regularmente com dúvida e incredulidade. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como pequenas sementes. Assim como uma mulher tem uma semente plantada no seu ventre quando fica grávida, nós ficamos grávidos, entre aspas, por assim dizer, das coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha duro e tenta fazer com que abortemos os nossos sonhos. Uma das ferramentas que ele usa é a dúvida e a outra a incredulidade. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que a nossa mente concorde com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar em você a fé para fazer algo, e você tiver uma atitude positiva e começar a crer consistentemente que realmente pode fazer aquilo, você causará um dano considerável ao reino dele. Eu o encorajo a ter certeza em fé de que Deus completará o que ele prometeu a você pela sua palavra. Coloque as promessas dele na sua mente. Pense nelas, fale delas e deixe a sua fé aumentar. A fé, meu irmão e minha irmã, é como um músculo. Quanto mais você a usar, mais forte ela ficará. Tudo é possível ao que crê, e o Senhor sempre realizará os sonhos que Ele mesmo colocou em seu coração. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tenha fé para realizar, meu irmão, minha irmã, e não apenas uma fé que sai da sua boca. Não bastam palavras de fé, mas sim atitudes de fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, temos convicção em nossa alma que, independente do propósito que o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor colocou também a fé para realizar, de acordo com a sua vontade. Muitos de nós temos sonhos e visões e sabemos que isso foi colocado por Ti em nosso coração. Não abortaremos nossos sonhos, Senhor. O inimigo de nossa alma vem com mentiras a nosso respeito, mas não vamos desistir. Assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus e permaneceremos firmes e fortes na sua graça, esperando o cumprimento das promessas que virão, e nos apropriamos das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz.
Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espere o melhor. Em Filemão, capítulo 1, versículo 22 diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Quando Paulo falou essas palavras, ele estava na prisão e desejava visitar Filemão e afirma: graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Parece-me interessante que ele tenha dito ao amigo para lhe preparar um quarto na expectativa da sua visita. Como se comporta uma mãe que espera pelo nascimento do filho? Ela se prepara de antemão para receber a criança que está esperando, mas que ainda não nasceu. Agora eu faço uma pergunta a você. Você está vivendo com expectativas? Está esperando que Deus faça coisas maravilhosas em sua vida? Você espera pelos favores de Deus aonde quer que vá? Espera que o Senhor o capacite a ser uma bênção para as pessoas no momento em que haja uma necessidade? Todos nós, devemos nos perguntar: o que eu estou esperando? Podemos nos surpreender ao descobrir que não estamos recebendo nada, porque não esperamos nada. Dizemos que oramos com fé, mas parte da fé é ter esperança em uma expectativa entusiasmada. Fé não é pedir e duvidar, ou pedir e ter medo. Não é pedir e se preocupar. A fé pede e crê que Deus está operando, e aguarda com expectativa a resposta com alegria. Conversas de fé são cheias de expectativa, que gosto de definir como a transbordante alegria que espera receber o resultado desejado. A verdadeira fé não ora pela salvação de um filho desviado e depois diz a um amigo na hora do almoço: tenho tanto medo de que meu filho se meta em encrencas e estrague sua vida. A fé diz: estou esperando que meu filho mude. Creio que Deus está operando na vida dele e estou aguardando o dia em que ele e eu poderemos estudar a palavra de Deus juntos. A passagem de Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa passagem fala sobre aqueles que esperam no Senhor. Mas esperar em Deus significa ter expectativa, aguardar e confiar nele. Esperar em Deus não é o estado passivo de fazer absolutamente nada. Talvez não façamos nada fisicamente, mas espiritualmente estamos cheios de empolgação e entusiasmo. Ficamos à espera, cheios de esperança, de uma expectativa alegre e confiante. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que muitas coisas Deus já nos deu através da obra consumada da cruz, e não nos apropriamos delas. Temos salvação, temos provisão, temos alegria, temos paz, temos graça, temos coragem, temos força, temos muitas outras coisas. Tudo isso já nos foi dado, mas precisamos ter fé suficiente para tomarmos posse dessas maravilhosas bênçãos. Esperar é com relação às promessas futuras do que Deus ainda vai operar em nossa vida. Isso precisa ficar muito claro em seu coração e em sua mente. Faça uma análise, meu irmão, minha irmã, da sua atitude. Você está orando e esperando, mas não está esperando da forma adequada? Se estiver agindo assim, mude e comece a fazê-lo com determinação. Até mesmo confesse em voz alta as coisas que você espera que Deus faça. A expectativa prepara o caminho para o poder de Deus
que realiza milagres. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora e ouviram esta mensagem não sabem esperar adequadamente. Muitos estão pedindo coisas que já nos foram dadas pela obra consumada da cruz e ficam esperando o que já lhes pertence e não se apropriam. Outros não esperam com uma atitude paciente e santa o seu agir. Pai, eu não posso fazer nada por essas pessoas, mas o Espírito Santo, como Espírito da verdade, pode. Que essas pessoas abram o coração e deixem ser conduzidas pelo seu Santo Espírito. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique firme e seja fiel. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Nesta passagem diz que durante sua vida terrena, Jesus foi fiel àquele que o nomeou. No entanto, ele passou por alguns anos de silêncio. Depois do seu maravilhoso nascimento e batismo profético, não ouvimos nada sobre ele novamente até a idade de 12 anos, quando foi encontrado debatendo com os mestres no templo. Tudo o que nos é dito sobre esses anos de silêncio é o que encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 40, que diz: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois disso, a Bíblia não nos diz nada sobre o que aconteceu na vida de Jesus, exceto que ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Jesus passou 30 anos preparando-se para um ministério de 3 anos. Um tempo no qual ele foi fiel e obediente a seus pais terrenos, como também a seu Pai celestial. Foi durante esses anos de silêncio que ele cresceu em força, sabedoria e favor. A sociedade instantânea em que vivemos hoje está destruindo as pessoas. Por tudo ser tão instantâneo e fácil, achamos que tudo que vem de Deus deve ser instantâneo e fácil também. Muitas pessoas que aceitam Jesus acham que a vida delas será transformada da noite para o dia, como num piscar de olhos. Eu chamo essas pessoas de cristão miojo. Quando nada acontece do jeito que elas desejam, afastam-se de Deus e voltam para a antiga vida que viviam. A força, a sabedoria, o conhecimento, a maturidade espiritual e o caráter de Deus são desenvolvidos em nós, à medida que passamos por testes e continuamos fazendo o que sabemos que é certo, mesmo quando não parece certo aos nossos olhos. Caminhamos de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. Se quisermos crescer em Deus e fazer o que Ele nos chamou para fazer, temos que ficar firmes e sermos fiéis. Persevere, meu irmão, minha irmã. Aproxime-se de Deus, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e aprenda a viver como um verdadeiro filho de Deus. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, aprendemos hoje com Jesus. Aprendemos com a sua fidelidade.
Ele ficou firme e foi fiel durante os 30 anos de espera para iniciar o seu ministério. Infelizmente, muitas pessoas acham que as coisas acontecem de forma instantânea, de um dia para o outro. Ficaremos firmes e fiéis como Jesus, independente do tempo de espera. Nos apropriamos da sua graça e da paz que já nos foi dada através da obra consumada da cruz e esperaremos o tempo que for preciso para viver o nosso propósito. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use a sua dor para o bem. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9 diz: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Essa passagem nos diz que Jesus adquiriu experiência através das coisas que sofreu. Você, meu irmão, minha irmã, já precisou de um emprego, mas cada anúncio que lia pedia alguém com experiência? Você precisava trabalhar, mas não tinha nenhuma experiência, e isso o deixou frustrado. Já estive nessa situação e me lembro de ter pensado: como eu posso adquirir experiência se ninguém me dá um emprego? Deus também quer a ajuda de gente experiente. Quando trabalhamos para Deus no seu reino, Ele usará tudo o que diz respeito do nosso passado. Independentemente do quanto possa ter sido doloroso, Ele o considera como experiência. Muitos de nós passamos por coisas difíceis no passado, e essas coisas nos qualificam para ajudarmos alguém a passar por elas também. Como eu poderia escrever a você agora se não tivesse passado algumas coisas difíceis e adquirido certa dose de experiências valiosas? Como eu poderia ensinar outras pessoas a perdoarem aqueles que as feriram se eu não tivesse primeiro tido a experiência de perdoar aqueles que me magoaram? Meu irmão e minha irmã, eu encorajo a olhar para a sua dor de um ponto de vista diferente. Uma perspectiva correta faz toda a diferença em sua vida. Dê uma olhada em como você pode usar a sua dor em benefício de outra pessoa. Será que o desastre que foi a sua vida pode ser o seu ministério? Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente que tem experiência suficiente para ser um especialista em alguma área. Eu, Vinícius Leandro, eu sou especialista em vencer a vergonha, em vencer a culpa, em vencer a autoimagem negativa, em vencer a falta de confiança, o medo, a raiva, a amargura, a autopiedade, entre outras coisas. Deixe-me encorajá-lo a encarar o seu passado, meu irmão, minha irmã, e a sua dor de forma positiva e entender que eles podem ser usados para o bem no reino de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, é maravilhoso saber que somos capacitados em nossa dor para ajudar outras pessoas. Que isso seja uma revelação na vida dos seus filhos e filhas que ouvem essa mensagem. Que eles olhem para as suas dores de forma diferente a partir de hoje. Que eles entendam que podem usar essa dor em benefício de muitas pessoas. Assim como aconteceu comigo, muitas pessoas poderão encontrar o seu propósito por trás das dores que estão passando. Que elas encarem a dor de forma positiva e entendam que podem ser usadas para o bem do seu reino, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Às vezes caímos na armadilha de pensar que somos as piores pessoas da face da terra e que ninguém comete tantos erros como nós. Mas nesta passagem inicial de Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo homem, mulher ou criança que nasceu, ou que ainda vai nascer, tem um problema com o pecado. Mas as boas novas são que Deus providenciou uma resposta para nosso dilema. Assim como todos pecaram, todos são justificados e tornados justos através da redenção em Jesus Cristo. Isso significa que, como crentes em Jesus, agora temos justiça em lugar de injustiça. Meu irmão, minha irmã, durante uma grande parte da minha vida, eu me senti inteiramente errado. Tinha uma gravação que ecoava em minha mente, sem parar, falando assim: o que há de errado comigo? Isso não te soa familiar, meu irmão, minha irmã? Satanás quer que todos nós sintamos errados, inúteis e como fracassados, sem esperança. Sabemos que sem confiança nunca sairemos pela fé para cumprir o nosso destino ordenado por Deus. Satanás sabe que se puder nos manter na prisão do ódio por nós mesmos, da rejeição por nós mesmos, ou simplesmente da baixa autoestima, ele nos impedirá de progredir, ou até de sermos uma ameaça para ele e para o reino das trevas. Precisamos crer que fomos justificados aos olhos de Deus antes de nos portarmos da forma correta. Não podemos produzir os frutos cujas sementes não foram plantadas. O próprio Jesus é a semente de justiça, plantada na morte e ressuscitada em poder. De modo que podemos dizer, juntamente como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que ele nos tornássemos justiça de Deus. Oh, glória! Ore comigo assim, meu irmão, minha irmã. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, como é incrível o seu amor por nós. Como é maravilhosa a nova aliança que vivemos através da morte e ressurreição de Jesus. Muitos irmãos e irmãs que oram comigo agora sentem-se culpados e achando que existe algo de errado com eles. Revela aos corações, Senhor, que eles já foram justificados pela fé em Jesus Cristo e que não precisam mais se sentir condenados pelos seus pecados. Jesus levou os nossos pecados na cruz e agora somos livres. Somos livres. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O descanso de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Essa passagem nos ensina que aqueles que creem em Deus entram no seu descanso. Experimentar o descanso de Deus é uma maneira pela qual você pode dizer se realmente está andando em fé, ou se está apenas tentando ter fé. Quando realmente entra na esfera da fé, você entra no descanso de Deus. Descanso é a liberdade do excesso de racionalismo, esforço, medo, confusão interior, preocupação e frustração,
que são consequências de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer. Estar no descanso de Deus não é necessariamente descansar das atividades físicas, mas descansar na confiança em meio a tudo o que se passa na vida. É um descanso da alma, onde a mente, a vontade e as emoções estão em paz. Você pode descansar em Deus, porque sabe que Ele cuidará de você e atenderá às suas necessidades. Você não sabe quando ou como Ele fará isso, e realmente não se importa porque estará desfrutando a vida que tem neste instante, enquanto Deus trabalha no seu problema. Deus quer que vivamos em paz e no seu descanso. Mas para fazermos isso precisamos crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Se você está esgotado, meu irmão, minha irmã, eu incentivo você a entrar no descanso de Deus. Eu encorajo você a deixar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor e a simplesmente deixar Deus fazer por você o que só Ele pode fazer. Independentemente do que você está enfrentando hoje, Deus quer ajudá-lo e lhe dar o descanso. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora e ouviram essa mensagem, não sabem descansar em Ti. Estão esgotados, tentando lutar com suas próprias forças, tentando controlar tudo e todos ao seu redor. Muitos estão frustrados depois de tanto insistir. Que eles entendam que não precisam se preocupar com nada. Precisam apenas lançar sobre Ti as suas preocupações e descansar. Ajude-os, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esta passagem nos diz que a covardia, que é o mesmo que o medo, não provém de Deus e que Deus nos dá poder, amor e uma mente equilibrada. Vou lhe contar um pequeno segredo. O medo nunca vai parar de vir contra nós. Precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazermos, quer sintamos medo ou não. Devemos fazer com medo, se necessário, mas é isto o que a coragem faz. Ela sente o medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. Sempre pensei que enquanto sentisse medo, eu estaria sendo covarde. Mas aprendi algo diferente quando Deus disse a Josué, repetidamente, para não temer. Olha essas passagens. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 10, versículo 8. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Ele estava dizendo que o medo iria atacá-lo, mas que ele tinha de andar em obediência ao que Deus havia dito. Não somos covardes porque sentimos medo. Somos covardes somente se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. O medo produz danos físicos e emocionais. Quando o medo nos ataca, podemos nos sentir trêmulos e fracos ou começar a suar. Pode ser necessário ter de reunir todas as forças apenas para falar ou nos mover.
Nada disso significa que somos covardes. A palavra de Deus não diz, não sue, não trema. A palavra diz, muitas vezes, não tema. A forma de vencer o medo é avançar através dele e chegar ao outro lado, o lado da liberdade, que é o lado do poder. Nunca esqueça que se deixar o medo entrar, a fé sai. Eles não ocupam o mesmo espaço. Somos cristãos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não vivemos por sentimentos e emoções. Vivemos pela fé. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. O medo não provém de ti. Sabemos que o medo sempre virá contra nós, mas não temeremos, Pai, pois não vivemos por sentimentos e emoções, mas sim pela fé. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoas especiais para propósitos especiais. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21 diz assim: Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esta palavra diz para sermos vasos santificados e úteis para o uso do Mestre. Estes versículos deixam claro que ser consagrado é ser separado para um uso específico. Para Deus, somos tesouros especiais. De acordo com seu grande plano, somos vasos que ele separou para um propósito especial. Deus quer mostrar a sua glória através de nós. Ele quer nos usar para levar outros a si. Somos os seus representantes, seus embaixadores aqui na terra. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. O significado da palavra consagrar é muito semelhante à palavra dedicar, que quer dizer dar, oferecer a outro ou separado para um propósito. Se eu disser que um quarto da minha casa é dedicado à oração, isso significa que eu quero que aquele quarto em particular seja usado com a finalidade da oração e não para outras coisas. Você pode possuir algumas roupas para ocasiões especiais ou específicas. Essas roupas normalmente ficam separadas em nosso armário e por vezes até guardadas dentro de capas protetoras. Isto as torna especiais. Elas não são usadas em ocasiões comuns, mas estão separadas para fins específicos. É assim que Deus nos vê. Não nos destinamos aos propósitos do mundo, mas aos propósitos de Deus. Estamos no mundo, mas Jesus diz que não somos do mundo, conforme diz em João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Portanto, não seja mundano, adotando o procedimento e estilo de viver no mundo. Mesmo depois de nos dedicarmos a Deus, deveríamos regularmente nos reconsagrar ao verdadeiro propósito de nossas vidas, como recomenda em Romanos 12:1, dizendo assim:
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é demais que Deus nos peça para dedicar cada aspecto do nosso ser a Ele. Na verdade, é isto que é, de fato, a nossa adoração e o nosso culto racional. Sob a lei da velha aliança, Deus exigia sacrifícios de animais para fazer expiação pelo pecado. Ele não quer mais sacrifícios mortos. Ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos para Ele e para o seu propósito e uso. Consagre-se a Deus, seja separado e esteja pronto para toda boa obra. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, nos oferecemos hoje como sacrifícios vivos para o seu propósito e uso. Use-nos como queira, Senhor. Estamos aqui como consagrados seus, disponíveis para toda a boa obra, para honrar e glorificar o seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Evite controvérsias a todo custo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 24, diz assim: Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. O servo do Senhor deve ser um gerador e mantenedor da paz. Ele não deve entrar em controvérsias. Controvérsia é briga, discussão, discórdia acalorada e propensão à ira. As controvérsias são perigosas e destrutivas. São como uma doença mortal contagiosa. Espalham-se rapidamente, a não ser que sejam confrontadas e paralisadas. A controvérsia destrói casamentos, amizade, negócios e igreja. É uma ferramenta que Satanás usa para impedir a vontade de Deus. A controvérsia ou contenda é gerada somente pelo orgulho. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O servo do Senhor deve estar disposto a se humilhar e a caminhar a segunda milha para manter a paz. Paulo disse aos filipenses que eles completariam a sua alegria se vivessem em harmonia. Em Filipenses 2:2 ele diz: Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo sabia o poder que os cristãos têm quando se comprometem a viver em unidade e acordo. Devemos buscar a paz, desejá-la e procurá-la, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Sem paz, ficamos sem poder. Não se envolva em conversas que caminham em direção de brigas. Evite controvérsias sobre coisas que realmente não importam. E recuse-se a se envolver em fofocas e maledicências que não procedem de Deus e são desnecessárias. Não espalhe boatos, nem conte os segredos dos outros. Essas coisas provocam a ira e impedem ou eliminam o poder e a bênção de Deus. Muitos lares não podem prosperar e ser abençoados porque todos estão em contenda. Mães e pais brigam e discutem, os irmãos brigam e têm ressentimento um dos outros. E ninguém está feliz, a não ser o diabo. Quero repetir que a contenda e a controvérsia são muito perigosas e que, como servos do Senhor, não devemos tomar parte disso. É bom e agradável quando vemos os irmãos viverem juntos em unidade.
A unidade libera a unção, a presença e o poder de Deus. E é também quando o Senhor ordena que a bênção seja liberada. Olha o que diz no Salmo 133, versículos de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Devemos ficar fora de contendas, pois desta forma Deus não poderá nos abençoar. Não teremos êxito se permitirmos brigas dentro do nosso casamento, do nosso lar ou do nosso ministério. Trabalhe diligentemente e elimine o bate-boca de sua vida. Isto requer disposição para comunicar e confrontar os problemas constantemente. A controvérsia e a contenda não irão embora se forem ignoradas. Elas precisam ser tratadas. E eu o encorajo a pedir ajuda ao Espírito Santo para ser uma pessoa que evita a contenda e restaura a paz aonde quer que você vá. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, eliminamos definitivamente as contendas de nossa vida. Ajude-nos a tratar deste mal, Senhor, através do seu Santo Espírito. Queremos nos tornar mensageiros da paz e não de conflitos e controvérsias. Vamos viver como uma igreja unida com o propósito de levar o amor e a paz para a humanidade. Ajude-nos, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Embaixadores de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 20 diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meu irmão, minha irmã, você consegue entender que nesta passagem, Deus quer que nós recebamos a sua graça? E que Ele deseja fazer isso através de todos nós, habitantes da terra? Você também entende que o diabo rouba essa graça através do engano e da ilusão? Jesus veio para restaurar o favor de Deus ao seu povo, e através de nós, a todos, em todo lugar. Parte de nossa herança é ter e desfrutar do favor de Deus. Parte do nosso ministério é agir como embaixadores de Cristo, atraindo outros para receberem o maravilhoso dom de Deus do perdão e da reconciliação, e compartilharem da sua maravilhosa graça, do seu favor imerecido. Deus quer nos restaurar para obtermos sua graça e agirmos como seus embaixadores na terra. É assim que precisamos olhar para nós, como emissários de uma terra estranha. A Bíblia diz que somos estrangeiros aqui, que esta terra não é nosso lar, que estamos simplesmente de passagem. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Por nosso intermédio, Deus faz o seu apelo ao mundo
para que receba o seu perdão, a sua graça e o seu favor. Agora pense por um instante. Como os embaixadores estrangeiros são tratados? Não são tidos como realeza? É assim que devemos esperar ser tratados, e esta é a maneira pela qual devemos considerar aqueles a quem somos enviados pelo Senhor em nome do seu reino. A Bíblia nos diz que não somos embaixadores de Cristo apenas, mas reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis o motivo pelo qual precisamos ter uma atitude diferente em relação a nós mesmos e aos demais. Precisamos agir como embaixadores reais, como diplomatas divinos, porque somos os representantes de Deus na terra. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, somos seus embaixadores, somos representantes seus aqui na terra. Teremos uma atitude como verdadeiros representantes, Senhor, com uma atitude santa, com uma postura de verdadeiros filhos teus. Estamos prontos para te servir, Pai, como diplomatas divinos, como verdadeiros embaixadores de Cristo. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.